Muito boa tarde, leitores do portal Mais Tupã. Estamos na tarde desta segunda-feira, aqui com o Dr. Miguel Ângelo Demarque, secretário municipal de saúde, e com o prefeito Caio Otto, para falar sobre como andam as tratativas, como anda a questão da pediatria na cidade de Tupã. Dr. Miguel, tivemos algumas reclamações, alguns casos no começo do mês passado, e hoje, como está a situação dos médicos pediatras e do atendimento pediátrico na cidade? Isso, Diego, na realidade foi no final de maio, né? E começo agora no mês de junho, situações de urgência, situações em nível de pronto-socorro, ou mesmo até a UPA. E hoje o que nós temos é o seguinte, né? Nós tínhamos, na realidade, 3 pediatras, certo? Um deles, as 2 pediatras contraíram na época Covid, tá? Inclusive uma pediatra retornou na semana passada, a outra pediatra retorna agora, dia 20, tá? E que fará um circuito dentro das próprias unidades de saúde. E temos um pediatra, né? O Dr. João Natal. E o Dr. João Natal, ele estava para se aposentar, conversamos com ele iria retornar, por uma situação desagradável que ele teve como pediatra, como médico, certo? Ele resolveu não continuar. Porém, depois de uns 10 dias que ele tinha direito a férias, ele voltou, nós conversamos, e estamos assim. Dr. João Natal, Dr. Otávio, certo? Nós já estamos praticamente certos, mas ainda não com data de início de atividade, porque depende de um credenciamento, eles retornam à atividade. Então nós teremos doutora Andréia, doutora Camila, doutor Otávio e o doutor João Natal. Em nível de UPA, né, para atender o sistema lá do consórcio, nós temos a doutora Andresa, que atende crianças às segundas e às quintas. Segundas-feiras, das 7 às 13, e quintas-feiras, das 6h30 até às 12h30, né, com atendimento lá. Hoje, inclusive, nós fomos até lá, ela estava atendendo, fizemos um bate-papo com ela para ver como está essa situação também. E hoje o UPA estava bem tranquilo, diferente de outros dias, atendimento bem até abaixo da normalidade. Como todas as unidades, como todas as unidades, até própria de hidratação, de Covid também nós tivemos, né? Esse baixo número. Nós temos que pensar em tudo, o clima, né? Redução de casos, né? Mas sabemos que agora vem um feriado prolongado, geralmente segunda-feira a situação se acalora, mais casos aparecem. Eis a razão que, diante do que nós conversamos com o prefeito, com o Caio, né, com o nosso prefeito, ele entendeu a necessidade de nós mantermos para esses 4 dias a unidade de hidratação funcionando nos feriados, inclusive sábado e domingo, das 17 até as 22, e a nossa unidade de Covid, ela vai atender no período normal, das 7 às 19, tá? E por que isso? Para a gente desafogar o atendimento às segundas-feiras, né? Então, o que nós estamos vendo, como você resumiu aí a pergunta, nós estamos fazendo agora as tratativas finais para que seja mantido a partir de julho, porque em junho os 2 pediatras, doutora Andresa e doutor Otávio, se comprometeram e estão realmente indo aos hospitais, para Santa Casa 2, na realidade, para prestar atendimento. E nós estamos diferenciando o que hoje? Hoje o nosso futuro plantonista mesmo, ele terá o plantão de maternidade, que é pegar a criança, fazer a prescrição, dar alta, e o pediatra, é aquele que poderá estar à disposição de atendimento e de internação, certo? Então nós vamos conseguir, através dessa separação entre pediatria e maternidade, ter mais um atendimento além desse da unidade de saúde. Até porque quando a criança chega num pronto-socorro, no caso de urgência, ela vai ter o primeiro acolhimento por um médico clínico, que vai avaliar a necessidade de uma avaliação do pediatra. Hoje o sistema SUS, ele coloca o seguinte: qualquer tipo de atendimento médico da família, certo? Estratégia de saúde da família. O médico da família tem que atender gestante, tem que atender idoso, tem que atender adulto, adolescente e criança, certo? Quando você precisa de uma referência de algo, então você vai ter o especialista ou o pediatra ou o ginecologista obstetra para esse atendimento de referência. E com esses atendimentos a prefeitura tem as necessidades de fazer as contratações, né, prefeito? E era uma dificuldade que se estava tendo até pela
escassez no mercado de médicos pediatras, né? Diego, boa tarde, você e a Mari, que nos acompanham aqui, doutor Miguel, nosso secretário de saúde, e a toda a população que nos assiste. A gente nos últimos 30 dias tem realmente acompanhado essa situação, porque todo o nosso sistema de saúde, ele passou por uma dificuldade e uma questão geral. Primeiro, que não foi somente na cidade de Tupã, e segundo, que nós tivemos a questão da dengue, que estava em um certo pico, o retorno da Covid, e principalmente a sobrecarga na questão de pediatria junto com os médicos que davam o seu plantão. Então, infelizmente, nós vivemos dias difíceis e que, graças a Deus, agora a gente está vendo voltar à normalidade. Os casos de dengue caindo muito, consideravelmente, depois de todas as ações. As ações começaram só agora? Não, as ações começaram desde fevereiro. Hoje nós já nebulizamos mais de 13 mil casas. Nebulizar é entrar dentro com veneno para matar o mosquito. Passando biolivicida em praticamente toda a cidade, que é o carro jogando o veneno nos telhados, para quando chove, acumula água, não eclode o ovinho do mosquito Aedes aegypti. Nós tivemos várias equipes aí cruzando a cidade, trabalhando, e tivemos uma ação complementar que foi um mutirão nunca antes realizado, retirando de tudo, de todos os bairros e de todos os distritos. Então, realmente, a dengue, graças a Deus, a gente pode dizer hoje que está sob controle, mas mesmo assim a gente está mantendo o trabalho da unidade de hidratação até às 10 horas da noite, com recepção até às 9h30, para que realmente possam ter todo esse atendimento. E agora nós temos a unidade Covid, que nós abrimos novamente numa casa, nós conseguimos um espaço, adequamos essa casa, fruto de uma residência terapêutica tinha saído dessa casa, iríamos devolver para a imobiliária, continuamos com ela, e agora está funcionando como unidade Covid, com 2 médicos atendendo das 7 às 7, inclusive vai atender no feriado e na sexta-feira. Porque nós vamos ter aí as unidades de saúde fechadas, as 3 unidades de pós-saúde, mas para não ter sobrecarga na segunda-feira, a gente vai manter o atendimento da nossa unidade Covid, que vai funcionar também no feriado, em primeira mão para a nossa população, vai funcionar no feriado e vai funcionar também no feriado da quinta-feira santa agora, e também na sexta-feira funciona a nossa unidade Covid para atender a nossa população. E a gente, lógico que não é para comemorar, mas a gente está vendo. Se eu não me engano, eu recebi aqui, mas depois eu procuro, nós estamos com 400 e pouco de transmissão, ou seja, já tivemos novamente no boletim de hoje mais uma queda, considerando que nós estamos saindo do final de semana. Sim. Ontem o Ed ficou trabalhando, realizando a questão de exames no nosso laboratório municipal. Então, isso é lógico que não é para se comemorar, mas é um excelente dado de projeção de futuro. E nós tivemos aí sábado, hoje e vários dias, teve dia de eu sair acho que quase 9h30 da noite da prefeitura, reuniões com o pessoal para a gente procurar resolver essa questão da pediatria, onde tem vários aspectos, Diego, que é difícil às vezes para todo mundo poder entender. Primeiro que é o plantão de disponibilidade, nós temos aí 9 especialidades, nós estamos membrando pediatria e maternidade, então ou seja, como se fosse 10 especialidades, para poder o quê? Para poder ter médicos cuidando, como o doutor Miguel falou, da maternidade e médico pediatra cuidando da pediatria. Então, com isso, nós temos hoje na rede que topam esse desafio, o doutor Otávio e a doutora Andressa, que chegaram lá na prefeitura, chegaram na minha sala e falaram: prefeito, nós estamos esgotados, a gente não aguenta. Com esse desmembramento, nós vamos até o final do mês, doutora Andressa e doutor Otávio vai continuar como tem acontecido, ou seja, agora nos últimos dias, eles reassumiram esses plantões, deixaram por uns dias, isso que nos deixou muita preocupação, mas graças a Deus agora, com sensibilidade, a gente conversando, reassumiram essas funções. E vão ficar até o final do mês. A partir do mês que vem, eles, como tem vários contatos, o doutor Miguel junto, vão com novos profissionais, atrás de novos profissionais, para conseguir, a partir de julho, ter realmente mais pediatras participando dessa escala e conseguindo assim fazer um atendimento melhor à nossa população. Mas não é fácil. Por quê? Quando a gente fala do atendimento do município, que o município é obrigatório e que é responsabilidade do município, são as unidades de saúde, é a nossa UPA, que a gente tem se matado nesse aspecto para a gente conseguir fazer. E nós temos o atendimento da Santa Casa, do qual é de gestão estadual, do qual o município, assim como a Santa Casa é referência, Diego, para 8 cidades. Quantas cidades mandam de recurso mensal para a Santa Casa? Só Tupã. Por que obrigação da prefeitura? Não. Mas a gente se solidariza com a situação, a gente tem preocupação, não quer deixar nosso hospital fechar. Por quê? O valor que se paga na tabela SUS para os procedimentos é uma vergonha. São valores não reajustados há mais de 20 anos, que
o governo federal, o governo do estado, infelizmente paga essa miséria. E aí o que acontece? Os médicos, o pessoal não quer fazer. O estado, por exemplo, lançou projeto de mutirões, para fazer mutirões de cirurgias. Infelizmente, 90% para mais não foi realizado em nenhum lugar do estado de São Paulo. Por quê? Nenhum médico aceitou e receber a tabela SUS, que são valores irrisórios, né? Eu não sei quais são os procedimentos, mas tem procedimento aí cirúrgico que é R$15. Então o médico não quer ir fazer. E não tem reajuste. Agora o Estado está propondo pagar o dobro do valor da tabela SUS, para ver se consegue profissionais que topam fazer isso. Vamos ver se dessa vez, a nossa torcida é para que dê certo, para que realmente os profissionais aceitem e consigam realmente realizar esses mutirões. E o município tem acabando fazendo isso. Aí muita gente, às vezes eu até falo, né, tivemos lá anúncios, né, que nós participamos junto com o Vinícius Camarinha, para reformar o nosso laboratório, que é importante, para alguns equipamentos. Porém, muita gente fala, poxa, a gente só ouve falar de recursos para Santa Casa e nada é feito. Não é fácil fazer isso. Não é simples assim. Para você ter noção, vamos pegar básico, vai. Pronto-socorro. Um médico para poder dar plantão de 12 horas é R$ 1.400. Você faz vezes 2, que hoje nós temos 2 médicos trabalhando lá, R$ 2.800. No dia tem 24 horas, vezes 2, R$ 5.600 por dia, só para pagar o médico no pronto-socorro. Aí você faz isso vezes 30 dias, que é o que tem no mês, vezes 12 meses, que é o que tem no ano. São mais de R$2 milhões no ano, só para pagar o médico. Sem contar enfermeiro, sem contar auxiliar, sem contar os medicamentos, sem contar o administrativo, sem contar a limpeza, que a gente precisa realmente ainda mais por questão de Covid, sem contar a energia, sem contar tudo isso. Imagina o custo que vai a manutenção de um pronto-socorro. Eu vejo pela UPA, que a gente paga 600 mil por mês, sozinho. Nenhum município ajuda. Muita gente fala, a UPA é paga pelo consórcio, porque temos um consórcio de municípios. Só que o consórcio, cada município paga aquilo que é solicitado de serviço. Todos os profissionais da UPA, quem paga é a Prefeitura de Tupã sozinha. A princípio foi montada, dizendo que seria regional para que todos ajudassem. É lógico que lá atende todo mundo. Nós tivemos mês de ter 700 atendimentos de uma única cidade. E essa é a média, 600, 700, outras cidades 300, outras cidades 200, da nossa região. E a gente recebe os pacientes e não faz distinção de que é de Tupã não, mas é a Prefeitura de Tupã que banca isso sozinha, sem nenhum real. Existiu até ação na justiça de outras gestões, tá? Contra algumas prefeituras que perderam, recorreram e coisas do tipo, mas quem banca é Tupã sozinho. Da mesma maneira que a gente banca a UPA, é a Santa Casa lá com 600 mil por mês, brincando para manter pronto-socorro, em atendimento. Então, quando o pessoal vê, poxa, às vezes chega 100 mil do deputado, 200 mil, 500 mil do governo do estado, dificilmente às vezes chega. Mas, gente, a gente está falando do universo de tantos médicos, de tantos profissionais. O gasto é muito grande para se manter isso. A Santa Casa tem mais de 400 funcionários. Pagar férias, 13º, insalubridade, tudo isso não é fácil. E não é obrigação nossa, esse ano nós vamos repassar mais de 3 milhões para Santa Casa. E qual é a obrigação do município de Tupã? O mesmo que os outros. Quantos que os outros mandam? Nenhum real. Nós também, a obrigação seria nenhuma. Eu falo de custeio do serviço. Nós tivemos agora no ano passado, né? Não nesse ano ainda, final do ano passado para esse ano, a reforma lá do prédio da UTIC, né? Que se transformou, foi inaugurada. Estou falando de custeio para manutenção do serviço, que é todo mês recurso. Aquele recurso cotidiano, né? E quando a gente fala dessa estrutura hospitalar, Miguel, muito se fala da questão de se ter uma UTI pediátrica, uma UTI neonatal. Até por ignorância, o senhor, como médico, qual seria a estrutura necessária para se montar uma UTI para atender as crianças na cidade de Tupã? Olha, existe um número limite de leitos para que possa você ter um recurso federal e que possa fazer aquilo que o prefeito falou, que você possa pagar médicos, enfermagem, auxiliares de enfermagem, limpeza e nutrição. Porque se você não tiver em torno de mínimo de 4 leitos, certo? E você pode ter 8, você pode ter 12, certo? E nessa estrutura, você não consegue gerar pelo SUS o que você deve pagar para os funcionários que trabalham lá dentro, certo? Hoje, para cada 2 leitos que você tem, você teria que ter um pediatra. Então, se nós 2 leitos, um pediatra. Então, 4 leitos, 2 pediatras. Só que o esquema é 12 por 36. Então, você precisaria de 2, 4, 6 pediatras, correto? 8.
4 equipes. 4 equipes. Nessas 4 equipes são 2 pediatras, 2 enfermeiros, 3 a 4 auxiliares de enfermagem, mais pessoal de limpeza e mais a nutrição do dia. Certo? Esse credenciamento, certo, tem que ser colocado para o Estado. O Estado vai avaliar se você tem condições ou não. O que aconteceu uns 15 anos atrás? Certo? Foi proposto. Há 10 anos atrás foi proposto. O que aconteceu? Você tinha, inclusive foi, se não me engano, Rotary. Exatamente. O pessoal do Lions conseguiu através de um recurso, eu me lembro que já me cobraram disso e eu fui atrás para saber da história. Foi há cerca de 20 anos atrás, pagaram $90 mil nos equipamentos para montar a UTI neonatal. Foi montada, funcionou, não funcionou 60 dias. Por quê? Equipe. Porque não se tinha equipe para isso. Porque a equipe também, quando vai trabalhar, ela não recebe só o mensal dela, mas recebe também o médico, principalmente, por produção. Produção que é o atendimento, que ele faz cirurgia, que ele acompanha a internação, tudo isso. Que nem, por exemplo, eu sei que a pessoa às vezes pode chocar na hora de ouvir, mas que nem eu perguntei para a Santa Casa, qual é a média de necessidade de vagas de UTI, no caso do pediatra, mês? A média é 2. Tem mês que é nenhum, tem mês que é 3. Essa é a média. Então, o que acontece, né? Quando se tem, o clínico geral recebe, como vocês explicaram agora, recebe a criança, estabiliza, solicita o pediatra para internação, para encaminhamento de UTI pediatra, coisas nesse sentido. Então, Tupã teve há 20 anos atrás, por um curto período, a UTI neonatal. Não conseguiu se ficar mais que 60 dias, porque não se tinha profissionais nesse isso. Não é questão nem de questão de credenciamento junto ao Estado, pagamento, coisas nesse sentido. Então, ou seja, é uma questão, né, por mais que a pessoa possa, poxa, estamos falando de uma vida importa, isso não tem discussão. Mas é a questão de realmente a estrutura, o Estado credenciar isso. Como que o Estado vai credenciar isso? Ele vai falar assim, gente, vocês têm que estabilizar, ter o pediatra, que é a nossa luta, e que graças a Deus hoje nós temos, hoje tem sido trabalhado. Nós tivemos um período de crise por afastamentos de Covid, por dificuldade, pressão dos profissionais, mas agora graças a Deus está estabilizado. Pode ver que na última semana não tivemos intercorrência, o sistema está andando, né? Os atendimentos em unidade de saúde, o atendimento, quando chega lá, é o clínico geral que vai atender qualquer um, criança, velho, idoso, qualquer um. Aí a necessidade pediátrica é convocado ele para internação ou procedimentos maiores. Aí sim. Então está rodando. Mas nós não estamos parados por conta disso, porque pode ter intercorrência. Mas é claro. Estamos atrás de mais profissionais para complementar isso a mais ainda. E dentro do nosso universo regional, doutor, a referência para Tupã seria Marília, porque tem uma faculdade de medicina, é um centro de referência. Sim. A quantidade de leitos em Marília, não sei se o senhor tem essa informação, se tem esse conhecimento, até pelo relacionamento médico. É suficiente para a demanda regional? Sim. Porque em Marília nós temos a UTI pediátrica e neonatologia. Tem que se encaixar o seguinte, não é só o pediatra, porque você tem que ter também o neonatologista, que é um profissional médico mais raro ainda, certo? Que você precisa fazer mais 2 anos de neonatologia, você precisa prestar um título de especialista em neonatologia, porque senão não tem o credenciamento em cima disso, certo? Não tem credenciamento para UTI, não é uma coisa simples. E hoje nós temos UTI lá em Marília, Santa Casa, tem na Unimar e tem na própria FAMEMA. Então, leitos também tem, profissionais tem, porque lá os residentes são... Lá eles produzem. Você só tem UTI de neonatologia, que é neonatologia, o recém-nascido, e de pediatria em universidades, certo? E Marília tem a possibilidade de internar Santa Casa, porque são os próprios médicos, pediatras e os próprios residentes dos outros hospitais que vão trabalhar lá. Nós temos mais perto, pois, Prudente, Araçatuba, certo? Araçatuba tem UTI pediátrica, UTI neonatal e assim por diante. Mas por quê? Porque é um hospital escola, certo? Isso vem até subvenção para isso também. Tem toda uma estrutura. Sim. E, doutor, a gente outra coisa que nós comentávamos antes da entrevista é a questão do neurologista pediátrico. Sim. A prefeitura também está suprindo essa necessidade a partir de agora. Que é um grande entrave também, né? Quem vai atender as crianças com problemas neurológicos? Sexta-feira, saindo da ida até Santa Casa, que nós tivemos um evento lá, encontramos com um colega neurologista, certo? E ele falou para mim, olha, vejam para mim, quantas crianças deveriam ser atendidas, horário que eu vou colocar à minha disposição de atendê-las. Mas é um neurologista clínico que vai fazer atendimento para essas crianças. Tem um outro ganho também, certo? E acaba sendo uma questão que supre uma necessidade. Supre uma necessidade que é a angústia, se já uma angústia de um
paciente, de uma criança sem problemas neurológicos, sem autismo, por exemplo. Imagine uma criança que tem um autismo, que tem um problema neurológico para o seu pai e para sua mãe. Então nós vamos conseguir fazer isso, certo? Nós tínhamos proposto tantos horários, ele ficou de estudar e dar a resposta para nós, que vai entrar nesse credenciamento, junto com o Dr. Otávio agora, junto com o Dr. João Natal, para poder atender essas crianças. Perfeito. Mais alguma informação a respeito dessa questão da saúde, toda essa questão pediátrica, mais alguma informação para passar para a população? Bom, Diego, agradecer a vocês a oportunidade desse esclarecimento, né? A gente, como eu disse, tem trabalhado dia, tarde, noite, teve várias vezes já que o Dr. Miguel foi até de madrugada, né? No pronto-socorro da Santa Casa, na nossa UPA, né? E a gente tem realmente vivido isso com aflição. Seria muito fácil a gente só simplesmente dizer, isso não é responsabilidade da Prefeitura. Especialidades, exames, né, são responsabilidade do Estado, gestão estadual. Só que a gente sabe muito bem que não tem como a população ir lá bater na porta do governador e do presidente da República, né? E a gente, é lógico, fica preocupado com os nossos munícipes, com a nossa cidade. Só que a gente também enfrenta, né, inúmeras dificuldades na questão de profissionais, porque a gente sabe que em tudo existe profissionais e profissionais. Mas, graças a Deus, a situação está estabilizada, mas a gente não está confortável com isso. Nós estamos procurando, como eu disse, agregar mais, ou seja, desmembrar essas duas especialidades é um caminho que a gente acredita que vai abrir muitas portas para que a gente consiga mais médicos especialistas, mais pediatras, para poder tomar conta de maternidade e tomar conta da pediatria. Então, ou seja, vão ter, né, olhares mais especiais nesse aspecto. Sentamos com Santa Casa, sentamos com Unimed, por mais que não tem. O que a gente tem a ver com essas gestões? Nada, nós não temos poder nenhum nesse aspecto, porém a gente quer resolver o problema em conjunto. Por mais que a parte da Prefeitura está redonda, no quesito de unidade de saúde, unidade básica de saúde e atendimento, de UPA, a gente sabe muito bem que aí depois, essa criança evolui e precisa de uma internação. Vai precisar da Santa Casa, às vezes quem tem plano vai precisar da Unimed. Então a gente precisa trabalhar em conjunto e a gente em nenhum momento simplesmente virou e falou que não ia atrás. Porém, como a gente procura sempre ajudar, muita gente confunde e responsabiliza o secretário de saúde, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores por uma situação que, se você for ver, não é. Mas enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que a gente está procurando em conjunto buscar essas soluções. Então, as pessoas realmente, acredito que já a cidade tem sentido, né, a estabilização, porque foi uma consequência de situações, né? Não só aquela situação que nunca faltou atendimento, né? Nós tivemos fatalidade sim, porém a gente teve uma sobrecarga de atendimento, de necessidades para Covid, para dengue e a questão da pediatria com os médicos afastados, que graças a Deus agora estão sendo regularizadas e a engrenagem volta a andar normalmente, né? Mas a gente não parou por aí. A gente já está com planejamento a partir de julho, com mais médicos, né? Com essa situação junto, enfim, trabalhando junto com a doutora Andressa, o doutor Otávio, todos os outros que têm se disposto, conversando com o João Natal, né, que está revendo essa situação, né, que, enfim, é um grande profissional, não pode ficar a opinião de uns ou outros aí, né, enfim, a gente tem que pensar na grande maioria da população que sabe o grande profissional que é o doutor João Natal e que a gente quer realmente contar na rede cada vez mais e que vai voltar a poder trabalhar com produção junto com o doutor Otávio, enfim, além da doutora Andréa, que já voltou por causa do Covid, a doutora Camila, que está voltando, ou não sei se a Camila voltou, a Andréa vai voltar. Volta dia 20. Né, ao contrário, né? Enfim, mas o importante é que nós temos aí os profissionais voltando, os atendimentos dando sequência e que a gente entenda cada coisa. Muita gente confunde aquele tal do plantão de disponibilidade. Quanto que a Prefeitura de Tupã paga por mês para o plantão de disponibilidade? 74 mil por mês. A gente paga para ajudar a Santa Casa, que paga muito mais, paga o dobro, para poder ter os médicos de plantão de disponibilidade. O que é plantão de disponibilidade? O cara fica sob aviso em caso de urgência. Não é que não existe hospital nenhum nesse país inteiro que os especialistas ficam lá, os 9 esperando. Não. Eles montam uma escala que, caso teve um acidente grave, vai precisar do ortopedista. Vai ver quem está na escala, o clínico geral chega, o clínico geral estabiliza o paciente, fala é caso de internação, é caso de cirurgia, preciso do especialista. Vai entrar em contato, o médico especialista vem, faz a cirurgia, faz a internação, conforme for a necessidade, né? Assim é com pediatria, cardiologia e outras especialidades nesse aspecto. Então, ou seja, existe essa diferenciação, porque às vezes tem as pessoas que querem falar, não, eu quero, tem um clínico geral que vai avaliar e que realmente, necessitando, vai convocar e graças a Deus hoje a gente está com a escala, né? Isso que é o mais importante.
Até pegando um gancho na fala do prefeito, né, doutor Miguel? Às vezes a família, até o paciente, ele está ali naquela ansiedade, está nervoso, mas o médico, ele tem o saber médico, ele sabe o que é necessário para a manutenção, para a estabilização do paciente. Sim, e tem que ser respeitado essa bagagem do médico que passou aí por tantos anos de faculdade, especialização, para poder fazer o atendimento. Diego, nós entendemos, e é óbvio, a ansiedade, principalmente de criança, quando está com problema respiratório agudo, né, uma desidratação mais grave, ou algum dengue com um número de plaquetas muito baixo, a gente entende, claro que nós entendemos. Porém, quem está na porta lá, quem está no pronto-socorro na UPA, ou mesmo na unidade de saúde, que não é um pediatra, ele fez medicina, certo? O mínimo de urgência e emergência todos nós dominamos, o mínimo. Que é o mínimo? É o que o prefeito falou, é estabilizar o paciente. O que é estabilizar o paciente? Dar uma boa respiração, controlar a temperatura se for necessário, observar se a pressão e as condições cardiológicas estão bem e pronto. Aí você vai poder direcionar. Tá certo? Isso demora tempo? Demora um tempo. O que nós temos que fazer é entender que o que a população procura é resolutividade. Ele não vai procurar saber se é estado, se é município e tal. Nós temos que dar resolutividade para eles. E quanto mais rápido a gente dar essa resolução do caso, principalmente ligado à criança, mas é muito melhor para a mãe ou para o pai, em cima disso. Doutor, só para a gente finalizar, então, nesse final de semana vai ter um feriado prolongado, a unidade de hidratação vai estar em funcionamento e a unidade de Covid também. Né? A unidade de Covid, ela atende quinta e sexta-feira. Como já é normal, sábado e domingo ela não atende. Das 7 às 19, unidade de Covid. A unidade de hidratação, quinta, sexta, sábado e domingo funcionam. Porém, como é feriado, nós vamos colocar das 7 às 13. Porque para o paciente não ficar aguardando 17 horas para ir para lá. Então, às 7 horas da manhã até às 13 horas, quinta, sexta, sábado e domingo, pode procurar a unidade de hidratação Vila Formosa. E para outros casos, tem a UPA, 24 horas, sim, o pronto-socorro da Santa Casa, sem atendimento ninguém fica. Justamente. Obrigado, doutor Miguel, por ter tirado esse tempo, nessa tarde, para falar conosco. O prefeito Caiotti, muito obrigado. E obrigado a você que esteve nos acompanhando e voltaremos a qualquer momento com mais informações. Você que gostou, que se sentiu mais informado com esse bate-papo, compartilhe, indique, para que todos possam ver e ter mais tranquilidade. Não é espalhando o caos que nós vamos melhorar a saúde da cidade.